Olá, pessoal. Bom dia quem está aqui na sala, bom dia quem está em casa. Seguindo aí com o nosso conteúdo sobre o Complexo Regional Centro-Sul, página 27. E aí, hoje a gente vai falar sobre alguns problemas ambientais comuns a esse complexo regional, tá? Até a aula passada, a gente tinha visto justamente que, devido à grande concentração populacional, grande concentração de atividades industrial, atividades econômicas ligadas a todos os setores, as paisagens dentro do complexo regional Centro-Sul, elas foram modificadas de forma muito acelerada e de forma muito intensa. Então, se a gente pensa que o espaço natural ele foi transformado de forma muito rápida e muito intensa, isso vai ocasionar problemas ambientais, sim ou não? O que é que vocês acham? Sim, com toda certeza. E alguns desses problemas a gente já havia comentado em aulas anteriores, né? Então vamos lá, seguindo. A expansão urbana, então, e a industrialização também das atividades agropecuárias foram acompanhadas de impactos ambientais significativos, que ao longo dos últimos anos têm se intensificado. O que acontece? Quando a gente pensa, então, no desenvolvimento da indústria, a gente sabe que grande parte dela se concentrou nas cidades, né? A partir do momento que houve um processo de dispersão industrial, elas acabaram indo um pouco para as áreas mais distantes dos grandes centros urbanos. Mas é claro que todo o desenvolvimento que a indústria teve não ficou restrito apenas à atividade industrial. A gente viu que toda essa modernidade ela chegou também dentro das atividades ligadas à agricultura. E é aí que está o problema. Mesmo que essas tecnologias elas tragam algum benefício do ponto de vista de desenvolvimento econômico, existem também impactos negativos no desenvolvimento das atividades, mesmo aquelas ligadas ao setor primário, tá? Então, entre os principais problemas ambientais, a gente vai ter aí a excessiva emissão de gases, tá? Pelos veículos e pelas fábricas, que é bastante comum na realidade dos centros urbanos, que vai comprometer o quê? A qualidade do ar, tá? E claro, contaminação também das águas, tá? E aí a gente tem alguns exemplos, ó. Observem aí na página 28, algumas manchetes de jornais aí, falando justamente sobre alguns desses problemas ambientais. No primeiro a gente tem o quê? Ó, a notícia diz assim, ó, Rio, no caso aí Rio de Janeiro, tá? Tem o ar mais poluído que Cubatão e São Paulo, diz o OMS. Cariocas respiram ar 2 vezes mais poluído que o limite apontado pela Organização Mundial da Saúde, tá? Próxima manchete. Governo paulista investe 1,5 bilhões para despoluir o rio Pinheiros. Então, aí nós temos já dois exemplos, né? Poluição do ar e poluição das águas. Sejam por resíduos sólidos ou resíduos de industrial ou do esgoto doméstico, tá? E por último, aí nós temos aí uma outra notícia. O Ministério Público Federal investiga possível contaminação por agrotóxicos em comunidade indígena em Carapó. Então, ou seja, mesmo nos centros urbanos ou na área rural, os problemas ambientais, eles existem, tá? Na área rural, a gente pode destacar por essa última manchete aí, a contaminação, a poluição por agrotóxicos. Já nas áreas urbanas, a gente pode destacar a poluição dos rios e a poluição também, principalmente do ar, ok? Vamos lá, seguindo. Não, na 28 ainda, porque a gente tem duas questões aí para responder. Então, vamos lá. A segunda questão é pessoal, podem pular, tá? Porque aí vocês podem também já colocar algum problema ambiental que vocês identifiquem na região onde vocês vivem. Pode ser até mesmo no bairro, pode fazer essa escala menor. Mas vamos então para a terceira questão. De que modo a urbanização e a industrialização e os avanços das técnicas utilizadas no campo contribuíram para o surgimento desses problemas ambientais? Então vamos lá, de que forma vocês acham que isso acontece no campo?
Ó, como essa questão ela está diretamente perguntando relacionado ao campo, tá? A gente vai destacar dentro desses exemplos de poluição aí que a gente viu, só a questão dos agrotóxicos, tá? Não com relação à poluição dos rios e poluição do ar, que são problemas ambientais mais comuns nos centros urbanos, tá? Então coloquem aí como resposta no terceiro. Pessoal que está em casa, eu vou resumir para vocês no chat, tá? Aguardem aí que vai chegar. Oi? E o agrotóxico, ele vai contaminar o quê? Que causa Mais o quê? a poluição de contaminação do solo e da água. De quê? O uso de agrotóxicos, Só ele da causa a água, solo, na contaminação verdade, do solo e da água. do solo e da água. E também pode acontecer o quê? A contaminação das pessoas e dos alimentos, animais e alimentos, Animais e tá? alimentos. Oi? Por que da água? Vamos lá. Por que que acontece, então, a contaminação da água com o uso de agrotóxicos? A gente tinha visto nas aulas passadas que o uso de agrotóxicos ele é feito justamente para combater algum tipo de praga. Algum inseto, algum fungo, que vai dar em algum tipo de lavoura. E o que que acontece? A lavoura ela precisa de quê? De água também para se desenvolver, não é isso? Então você vai pegar, vai jogar o agrotóxico em cima da lavoura para combater aquela determinada praga. Só que depois, com a chuva e o processo de irrigação, aquele agrotóxico que vai estar sobre a vegetação, ela vai escorrer para o solo, não é isso? Já contaminou o solo. À medida que você vai fazendo o processo de irrigação e que ocorre chuva, parte da água não vai infiltrar no solo. Ou seja, à medida que essa água vai infiltrando no solo, ela vai levando partes desse agrotóxico justamente para camadas mais profundas, no caso onde a gente encontra o lençol freático. Parte da água que não vai infiltrar, ela vai escoar sobre a superfície. E ela vai ter uma direção, principalmente a parte mais baixa, que é justamente um curso de água, justamente um rio. Então, ou seja, se aquele solo está contaminado e a água ela vai escoar por cima dele, arrastando o que tem nele em direção ao rio, a água do rio ela vai ficar o quê? Contaminada. Por isso que acontece, tá? Não, mas aí a questão da contaminação da água é que pode contaminar a água dos rios e pode contaminar a água do lençol freático, tá? Vamos lá. Colocaram aí a resposta? Pararam onde vocês dois? Veja aí onde parou. Na página 29. Ó, quem está em casa a resposta está no chat, mas quem está aqui na sala, coloca aí, ó. O uso de agrotóxicos é responsável pela contaminação do solo, das águas é responsável pela contaminação dos solos, do solo, na verdade, das águas e até mesmo dos também, ó, e até mesmo dos alimentos. Desculpa, não ouvi não. Quer ver se tem que tirar a máscara para ouvir? Acontece. Não chega nesse nível aí não, mas você pode desenvolver alguns sintomas já imediatos, porque o contato com aquela substância foi muito alto, ou a longo prazo, aquela substância ela vai se acumulando no seu corpo aos poucos,
e pode desenvolver algum tipo de doença. Não é expelida pelo corpo, não. Com o passar do tempo, partes daquela substância vão ficando acumuladas no seu corpo. Vamos lá, seguindo aí então para 29. E aí, dentro dos impactos ambientais, outra coisa, a gente falou desse impacto da agrotóxico no Complexo Centro-Sul, tá? Mas aqueles outros impactos ali que a gente viu, poluição do ar e poluição das águas, é bastante comum dentro desse complexo, tá? Vamos lá. Mas aí é claro que os impactos ambientais, eles não ficam restritos apenas à poluição do solo, das águas e do ar, e até mesmo a contaminação das pessoas. Existem também alguns outros tipos de impactos ambientais bastante sérios e que podem comprometer toda a biodiversidade que existe, comprometer vidas, comprometer a economia também de um determinado município, comprometer a biodiversidade e por aí vai, contaminação do solo, contaminação da água. Dois exemplos clássicos. Exatamente. Dois exemplos aí que a gente tem de impactos ambientais que ocorreram a partir das atividades que são desenvolvidas em parte ali da região do Complexo Centro-Sul, são justamente essas que vocês estão vendo aí no quadro azul da página 29. Observem aí. Vocês dois que estão aqui na sala, que história é essa que está sendo contada aí nesse quadro azul? É sobre o quê? O rompimento da barragem de Brumadinho. Exato. A gente viu ali, quando a gente viu as atividades ligadas ao setor primário dentro do Complexo Centro-Sul, a gente viu que há uma determinada região ali no estado de Minas Gerais que é conhecida como quadrilátero ferrífero, não é isso? Então, ou seja, grande parte da atividade mineradora que existe de exploração mineral dentro do Complexo Regional Centro-Sul, a gente viu que grande parte dela é feita no estado de Minas Gerais. E justamente foram nesses estados que a gente teve um problema ligado aí ao rompimento de duas barragens com rejeitos de minério, tá? E aí o que foi que aconteceu? A partir do momento que houve o rompimento dessas barragens, uma grande quantidade de rejeitos tóxicos foram derramados por uma grande área, além de perdas humanas que tiveram nos dois eventos, tivemos também impactos econômicos e sociais para o município, que, em sua maioria, a população acabava dependendo economicamente daquela atividade, daquela estrutura que existia ali, mas é claro que a gente também teve impactos ambientais. Parte da vegetação acabou sendo coberta, a lama com rejeito, os rejeitos tóxicos cobriram grandes extensões de terra e entraram também em cursos d'água, contaminando a água e contaminando o solo. Então, além dos impactos que a gente observou no momento imediato em que houve esses desastres, a gente precisa entender também que os impactos seguiram aí ao longo do tempo, por quê? Se a gente está falando de uma área em que poderiam se desenvolver atividades econômicas, por exemplo, ligadas à terra, já não seria mais possível, porque o solo ele está contaminado e até que ele venha se recuperar desse impacto, demorariam aí milhares de anos, tá? Então percebam que o impacto ambiental ele não é apenas relacionado à poluição do ar, poluição da água, poluição do solo, pelo uso de agrotóxicos, descarte irregular de lixo, né? Mas também pela forma como as atividades são desenvolvidas, que em alguns casos podem gerar esse tipo de desastre natural, tá? Pessoal que tem em casa, só um momentinho aí, tá?
Voltando, vamos lá. Para a gente finalizar, então, pessoal, as transformações já geradas pelo ser humano nas paisagens afetam o meio ambiente como um todo, tá? E, por consequência, aí também a qualidade de vida da população. E aí abaixo a gente tem uma atividade aí na questão número 4 para a gente fazer, tá? E quem está aqui na sala e quem está em casa podem começar a fazer aí, tá certo? Observem aí. Na lacuna abaixo de cada imagem, escreva qual o principal impacto ambiental causado e possíveis consequências. Então vamos lá. Para quem está em casa já está conseguindo observar, mas para quem está aqui, vocês precisam fazer o seguinte: dizer qual é o impacto ambiental dentro de cada quadrinho desse e qual o impacto que ele causa diretamente. Comecem aí. Qualquer dúvida, se tiver correto ou não, vocês me perguntam se a resposta está certa. E quem está Léo, em casa já pode ir fazendo, tá? eu coloquei na primeira imagem na primeira imagem botei letra E, botei desmatamento, na letra A eu botei poluição do ar, letra B eu botei enchentes, letra E eu botei queimadas, letra D, contaminação do solo e das águas com agrotóxicos, poluição, e na letra C eu botei poluição do ar também. Sim, as informações que tu colocou, Isaías, está correta. Só que você colocou qual é o impacto ambiental. Falta o problema que aquele impacto ambiental causa. Ok. Por exemplo, o desmatamento, de acordo com a imagem que você está vendo aí na tela, ele causa o quê? Redução da área vegetal. Redução o quê? Da área vegetal. Certo, mas aí observe mais claramente a informação que tem aí na tela. Perda de quê? Vegetação. Perda da biodiversidade. E para cada um dos outros, vocês vão ver que tem um impacto ambiental e um problema que aquele impacto ambiental causa. Oi? Me diga a letra. A letra A é a que tem os carros. Isso vai ser qual o problema ambiental que os carros causam? Poluição de quê? Do ar. Se o ar está poluído, qual vai ser uma consequência disso? Sim, mas para nós, seria o quê? Doenças pulmonares. Exato. Doenças respiratórias. Todas. Oi? Isso. Oi? Quem está em casa, quando concluir, me digam, tá? E quem está aqui na sala também.
Pronto, tio. Pronto? Ó, quem for terminando em casa, me confirma, tá? Pronto? Pronto, Vitor? Então vamos lá, para a gente corrigir. Na letra A, a gente tem aí uma imagem mostrando o trânsito congestionado. Então, a gente pode definir aí como poluição do ar, e um problema que ele pode causar é justamente a doenças respiratórias. Na letra B, a gente tem o quê? Alagamento, não é isso? Doenças Isso. Mas aí, territoriais. isso. Mas aí, quando a gente tem essa questão do alagamento, a gente pode ter principalmente inundações que vão gerar o quê? Perdas materiais. Letra B, né? Letra C, vamos lá. Emissão de gases poluentes Doenças também. respiratórias. Exato. Letra D, desmatamento e exploração do Perda da solo. biodiversidade. Oi? Perda da biodiversidade. Letra D, o quê? Perda da biodiversidade. Mas aí nesse caso, perda da biodiversidade, a gente já teria ali só no desmatamento para a venda de madeira. Nesse outro, a gente tem o desmatamento para fazer a exploração do solo com a agricultura, na letra D. Então, aí, nesse caso, a gente pode colocar contaminação por agrotóxicos, não é isso? Na letra E, a gente tem justamente outro problema ambiental aí, que são justamente as queimadas, né? Aí, nesse sim, a gente pode considerar a perda de biodiversidade, tá? Também. O que, tio? Nesse da letra E, a gente tem as queimadas, não é isso? É. Aí a gente coloca também a perda da biodiversidade. Por quê? Nesse caso aí, o primeiro impacto que vai ser causado a partir das queimadas é justamente a perda da biodiversidade. Os outros impactos que vão vir depois, com as atividades que são desenvolvidas, já é outra história, tá? A gente está considerando aí o primeiro impacto direto. E no primeiro ali, letra F, a gente tem o desmatamento, que vai trazer a perda da biodiversidade. Ok? Ó, na sequência, vou pedir que vocês realizem as atividades da página 32, 33, isso, 32 e 33. Pode começar. E a 31, e a 30 e 31. Essa aí eu vou fazer depois, tá? Com vocês. Tá. Tio, Oi. falta só 5 minutos só acabar. 5 minutos? É, já é Falta 11h55. 15. No meu já é 11h55.
No meu é 11h55, não acaba de meio-dia e 10? Ah, é verdade. Me 15 esqueci. minutos. Eu lembrei de antes, que era 11. Ó, quem está em casa terminou, falou que terminou. Já terminou o quê? A página 32 e 33 ou foi aquela que a gente fez agora? A questão 4. Aquela que a gente fez agora. Ah, tá, Não, beleza. Mas eu terminei 32 e 33 já. Terminou também? Ok. Pronto, pode fazer então agora a 30 e a 31, então. Tá.
Oi? 1002. Oi? Ó, pessoal, eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Porque de toda forma a gente só vai fazer a correção na próxima aula. E aí eu vou comentando algumas questões com vocês, se forem o caso, ajudando vocês para tirarem a dúvida, tá? Então, não encerrou a aula, tá? Eu só vou encerrar a gravação, tá?